Seu Ney, primeiramente, né, eu quero dar uma boa noite para vocês, né? Boa noite. Isso. E que também, ao mesmo tempo, a gente pede que uma proteção de Deus, né? Para que nós podemos fazer essa nossa entrevista, né? Com muito êxito, né? Que Deus abençoe a nossa mente, né? Para abrir para que saia as coisas que aconteceu, né? No passado, na história, né? Da vida do casal, na igreja, né? Que a gente sabe que o seu Ney e a dona Amable são muito ricos no Espírito Santo e na vida de Deus, né? Na vida de Jesus, são muito ricos. A hora que eu cheguei aqui nesse momento, você estava escutando a missa, né? Pela televisão, né? Que coisa linda. Isso é muito bom. A presença de Deus está dentro do lar, né? Dentro da sua casa. E aonde tem Deus, a gente também está feliz, com certeza, né? Está alegre e tudo de bom vai acontecer, aonde Jesus está junto com a gente. Seu Ney, eu quero fazer umas perguntas para o senhor, para a dona Amable. Eu quero começar fazendo uma pergunta para o seu Ney e para a dona Amable. Seu Ney, aonde o senhor se batizou? Na igreja? Eu me batizei em Uruçanga. Em Uruçanga. Eu nasci dia 25 de setembro de 1938. Certo. E eu fui batizado dia 28 de setembro de 38. Certo. E qual foi o padre que batizou o senhor? Lembra? Agora, o padre, eu penso assim, que pelo tempo devia ter sido o Cônego Zilli, falecido Cônego Zilli. Cônego Zilli. Exatamente, Padre Zilli que a gente Padre dizia. Zilli. Exatamente. Luiz Zilli. Meu tocaio, então. Padre Luiz Zilli. Certo. E me diz uma coisa, seu Ney, e o seu padrinho, a madrinha, como é o nome deles? O meu padrinho foi o casal falecido Nono Trento, Pedro Trento e Joana Fontanella Trento. Oh, que legal, então, né? Casal com muita história também. De batizado. Do batizado. Certo. E da crisma foi o Zelindo Trento, o tio Zelindo, meu tio. Ele é seu tio, o Zelino Trento, dono da empresa de Siderópolis. Exatamente, e ele me crismou. Certo. Me diz uma coisa, agora a dona Amable. Eu não me lembro. Mas onde se batizou? Foi em Uruçanga? Não sei. Não lembra? Eu não sei porque a mãe nunca falava isso aí. Sei, não recorda muito bem. Mas não tem importância, né? Problema, né? O importante é que eu sei que a vida da dona Amable, junto com o seu Ney, né? É uma vida rica, com voto dizer, dentro da igreja católica, né? Dentro da igreja cristã, né? Então, eu quero fazer mais uma pergunta. Então, vocês vieram, no caso de Uruçanga, né? Da região de Uruçanga, Rio Carvão. Rio Carvão, exatamente. Rio Carvão, né? E, seu Ney, como é que era naquele tempo a vida na igreja? Com certeza era uma igreja pequena, onde você estava, uma capelinha, né? Na Rio Carvão. Ali, a igreja que hoje tem lá a capela Nossa Senhora da Saúde no Rio Carvão, ela é como se diz assim, uma igreja mais estruturada, né? Com certeza. Mas era uma capelinha pequena, entende? E tinha assim, povoadozinho, não era lá muito, entende? Grande, povoadozinho. Certo. Mas a gente sempre participou ali, a gente sempre criou-se ali. Eu fiz a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, fiz lá no Rio Carvão. No Rio Carvão. No Rio Carvão. Certo. Casemos no Rio Carvão. A dona Amable também era do Rio Carvão também, né? Foi. Do Citadim. Família do seu pai. Eu nasci em Rio Salto, né? Rio Salto. Depois, com 6 anos, nós viemos morar aqui em Rio Carvão. Rio Carvão. O meu avô morava aqui em Rio Carvão, então nós E ele era do Citadim? Que é o meu avô? É? Não, Coalhoto. Galhoto. E quem é que era do Citadim da senhora? O meu pai? Seu pai? É. Então vem ser meu parente. Hã? Vem ser meu parente. A minha mãe é Citadim, né? É. A família da minha mãe, meu nome é Citadim, Luiz Citadim. Porque o pai morava lá, né? Mas depois ele comprou a terra do meu avô, o pai da Certo, mãe. certo. Aí nós viemos, eu tinha 5 ou 6 anos quando viemos Para Rio morar aqui Carvão. em Rio Carvão. Legal, então tá bom.
E eu queria também saber, seu Ney, como é que era naquele tempo, que eu peguei um pouquinho, o senhor era pequeno, molequinho, né? Naquele tempo. Como é que era o capelão? O que ele fazia, o capelão na capela? Não, o capelão na época era o seguinte, ele rezava o terço. Certo. Lá no Rio Carvão era o falecido João Seron, que era o capelão, quem começou, né? Aí depois, um domingo de manhã, por coincidência, saímos, eu e o falecido tio Virgínio Colhoto, eu nunca esqueço, para ir o terço. Certo. E o capelão era o falecido João Seron. Certo. Certo. E quando nós ia assim num determinado lugar, ele estava caído morto na estrada. Ah, tá. Deu um problema certo, com certeza. Exatamente. Coração. Problema cardíaco e caiu. Certo. Morreu ali. Certo. Aí tá, errado. Aí quem assumiu o lugar dele foi o neto dele, o Silvio Seron. Silvio Seron. Silvio Seron. Aí assumiu o cargo de capelão. O avô. Certo, que bom, né? Eu sei porque era muito bom, né? As pessoas tinham muita estima por essa pessoa que era o capelão, né? Respeitavam, né? Exatamente, bem assim mesmo. Ele era uma pessoa, por exemplo, assim... Religioso da Religioso, comunidade. era uma pessoa que a gente, por exemplo, assim... Prestava confiança. Tinha até um cuidado na época até de comportamento com não eles, ofender assim, ele. porque exatamente, a gente não... Tinha o respeito, né? Respeito. Afinal, a gente tinha um respeito porque ele era a pessoa da frente da igreja. Certo. Era o exemplo, né? Era uma Um pessoa exemplo, exatamente. Uma Bem pessoa assim, exemplo do bairro, né? Do lugar, né? Certo. E aí, assim, ó, e também, como é que era, seu Ney, naquele tempo, as festas da capela onde vocês moravam? As primeiras festas que o senhor era um guri, olha, o senhor o que lembra? eu me lembro, eu vou dizer uma coisa, claro, a missa, a parte religiosa, ela sempre foi... Certo. Em latim claro, também era, né? Era em latim, que na época o padre, hoje o padre reza, celebra a missa, Em português? como se diz assim, para o povo. Certo. Na época era em latim, o padre... Virava para o altar. Virava para o altar e virava as costas para o povo. Certo, certo. Mas, e depois tinha, por exemplo, aquele que respondia à missa, que era em latim. Isso. Então tinha aquele que respondia à missa. E lá no Rio Carvão, quem respondia à missa, o padre, era o falecido Batista Mariotti. Ah, Batista Mariotti. Eu me lembro que eu ia para a escola, quando tinha missa, a falecida Dona Eutália era professora, ela pedia, ela nem vai lá avisar o Batista Mariotti que tem missa, para ele vir ajudar o padre. Quer dizer, respondia a missa, o padre fazia e ele... A gente não sabe nem explicar de que maneira, porque era em latim. Em latim, no caso. Em latim, exatamente. Daí a pessoa não podia, então... Não, claro, a gente só ia, como se diz, ia à missa por tradição. Porque a gente não rezava, a gente... Só acompanhava com aquele carinho, né? Exatamente. Pensando em Deus, né? E a gente, como se diz, tinha Deus dentro da gente. Com certeza. Como tem hoje também. Entende? Tinha aquela fé, né? Vem daquele tempo. Mas a gente não rezava, a gente não fazia nada, porque certo. Era não tudo em latim, não entendia. Também era tudo em latim. Então... Certo. Me diz uma coisa também. Tudo bem, nós estamos falando também da festa daquele tempo. O senhor me já falou antes de entrar no vídeo aqui, que não tinha churrasco no comecinho. Como é que é, dona Mable e o seu Ney? Não, na época era o seguinte, era comida caseiras. Comidas caseiras? Comida caseira. Comida caseira, quer dizer, e lá de manhã tomava um café, fazia o café, tinha pão, servia, por exemplo, assim, o café. Certo. Na hora do almoço, era almoço. Estilo almoço colonial, caseiro. certo? Estilo colonial, tipo um café colonial. Isso, assim mesmo. Legal, mas era bom café também. colonial, um almoço, na hora do almoço, quem quisia almoçar, ia lá, pegava um prato, almoçava. Certo, pagava, ajudava um pouquinho a igreja com aquele... Exatamente. Certo. Aí depois, então, partiu para o lado do churrasco. Depois veio, com o tempo, veio o churrasco. Veio o churrasco, deve fazer isso. Eu estou com 72,
uns 60 anos por aí que começou o churrasco nas festas. Começou o churrasco nas festas daí. Eu me lembro que eu ajudava o falecido pai a levar a lenha, que na festa da festa a gente levava as 2 carradas de lenha lá, o falecido pai ia lá, tocava fogo de manhã, fazia aquele braseiro e botava a carne no fogo. Isso. Só pecava e soltava. E seu Ney, e naquela época, eu peguei um pouquinho, como eu volto a dizer, em Belvedere, né, onde a gente morava, Isso. né? Era uma colônia também, né? Exatamente. Região bonita, região bonita lá. Então, o que que acontecia? O que a gente via, o senhor vai explicar. Como servia e como o pessoal fazia a festa com aquele churrasco com a família. Com pão d'água. Era um pão d'água, pegava um churrasco, um pão d'água, pegava uma sombra, porque não tinha, na época não tinha salão de festa, não tinha nada, ia lá embaixo de uma sombra, comia aquele churrasco, e como era maravilhoso. Era gostoso, né? Era gostoso. Não é tanto pelo churrasco, mas pela confraternização? Pela confraternização, pela amizade, porque às vezes, por exemplo, estava o falecido pai, a falecida mãe, sentada com nós ali. Daí tinha outro grupo lá, outra família, lá embaixo de uma sombra. Que coisa linda, né? Tranquilo. E outra, naquele interior, naquele tempo, hoje ainda com certeza naquela região ainda acontece. Sim. A tradição deles lá, cada capela, que era em distância uma da outra, o povo daquela capela visita a outra capela dia da festa. Sim. Aonde que Nem todo o pessoal, entende? Sim. Mas geralmente assim, todos eles visitam, porque a gente vê que dá bastante gente naquela capela, naquela festa, e tem pouca gente naquele localzinho ali. Não, dá. Hoje, por exemplo, o Rio Carvão, na época, tinha só o Rio Carvão. Certo. Era a Capela Nossa Senhora da Saúde. Certo. Então juntava-se o Rio Carvão ali. Isso. Hoje já tem 3 capelas, tem o Rio Carvão Baixo, o Rio Carvão do Meio e o Rio Carvão Alto. Certo. Quer dizer, dividem, agora as 3 comunidades se juntam. Isso. E o senhor vê que nós saímos de Belvedere para Criciúma, para a cidade mineira. Nós saímos no ano de 68, saímos de lá, por aí, meados de 68. Naquele tempo, em Belvedere, tinha o quê? Tinha Coxilha Rica, São Donato. Ainda existe, a Coxilha Rica. Treviso, Rio Ferreira e vários lugarzinhos pequenos. Ali, por exemplo, tinha Coxilha Rica ali em cima, tinha Belvedere ali onde morava. Isso. São Miguel. Sim, São Miguel. Que a Coxilha Rica é Nossa Senhora na Natividade. E também tinha Nossa Senhora dos Campos, que era muito famosa. Exatamente. Também. Mas ela é Treviso, né? Naquela região de lá. Parte em Treviso, né? Sim. Quer dizer, aí tinha São Miguel ali onde morava. E eu estou dando assim o exemplo que daí aquelas comunidades de lá também visitavam a nossa festa. Sim. Onde que dava bastante gente. Sim, dava bastante gente. Né? Vê que nós morávamos aqui no Rio Carvão. Nós ia a festa em Treviso, nós ia lá na Nossa Senhora dos Campos. Sim. Belvedere. Montanhão, São Paulo. Nós ia, por exemplo, todas as festas. De a pé. De pé. Aqui de a pé, porque não tinha não carro, tinha, né? nada. Algum ia de a cavalo, né? Porque tinha um cavalo, ia de cavalo. Mas nós era solteiro, não ia de cavalo. Sim. Tá, seu Ney. Então é muito legal. É muito bom relembrar, né, essa história bonita, né? Bonita daquele tempo, né? Que era coisa linda e hoje ainda continua dentro da igreja, né? Sim. Ela continua, a igreja continua, quer dizer, de uma maneira diferente. Diferente. Mas continua, a igreja está andando, a igreja está, como se diz, evoluindo de maneira diferente. Renovando, claro, mas né? é obrigado, porque na época, hoje todo mundo tem carro, Sim. Na época ninguém tinha. Sim. Então era obrigado a andar a pé. Eu faço assim uma colocação e ao mesmo tempo uma pergunta. Por exemplo, hoje a renovação, né? A renovação dentro da igreja católica, Sim. né? Até por um lado muito bom também, muito bom. Porque o senhor falou que naquele tempo se rezava, né? Orava, o padre rezava virado para ir para frente, né? Exatamente. Tinha aquela tradição. Então hoje não. Hoje existe o padre carismático, né? O mais tradicional, né? Que todos os dois fazem um trabalho muito bonito. Não, sobre a religião de hoje, a igreja de hoje, a gente não pode reclamar. Com certeza. Não pode.
A gente tem que acompanhar, a gente tem que evoluir junto. Junto. E sempre seguindo o passo de Jesus, de Deus. Exatamente, né? Isso mesmo. A gente Isso que é nunca importante. pode esquecer de colocar os passos de Jesus, querer Com seguir certeza. os passos dele. Porque daí vai para frente, né? Exatamente. Aí vai mesmo. seguir. Porque se nós der uma desviadinha, pronto. Certo. Aí Tá, a então, casa cai. agora eu quero fazer uma pergunta sobre, por exemplo, quando o senhor chegou aqui na cidade mineira, na paróquia, na igreja e na Olha, eu comunidade. quando cheguei aqui em 78, a igreja, a nossa igreja, que nós temos hoje, a nossa matriz, não estava pronta, estava simplesmente começadinha. Certo. Seu Ney, eu vou dar uma pausa agora nesse vídeo e vou abrir o outro. Só estou falando aqui, né, para que fique registrado aqui nesse vídeo que agora vai vir a segunda parte. Vou desligar e vamos começar a segunda parte.